Salve, salve galera, nossa aula aí de calorimetria com o professor De Santos. Vamos aí conhecer um pouco aí sobre calorimetria, beleza? Então, para conhecer aí, nós vamos passar por algum tópico. O primeiro tópico é mudança de estado. Pessoal, a matéria, ela apresenta-se em três estados: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Aqui eu dei um exemplo aí da figura da água, tá? A água no estado sólido, você pode observar que ela apresenta a ligação aí dos átomos bem juntinho. Aqui a ligação, posso dizer que é uma ligação forte. No estado líquido, os átomos já não apresentam essa ligação forte, dando aí uma característica para a água aí que tem uma certa mobilidade. E aqui no estado gasoso, os átomos estão distantes entre si. Existe a ligação, mas só que essa ligação é mínima, ou seja, é fraca. E os átomos eles vão ocupar o recipiente aí, o todo, tá bom? A tendência aí é ocupar o recipiente todo, tá certo? Continuando, nós temos aqui o estado sólido. Ele caracteriza-se por apresentar uma grande força de atração entre as partículas. No estado líquido, a força entre as partículas é menor do que no estado sólido, e no estado gasoso a força entre as partículas é quase mínima, ou seja, quase inexistente, tá bom? A pressão e a temperatura ela influencia no estado físico da substância ao receber ou perder certa quantidade de calor. Então, pessoal, veja a figura que aqui a transformação dos estados, tá? Eu tenho um estado sólido, estado líquido e estado gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido dá-se o nome de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, voltando aqui, é a condensação. Do estado líquido para o estado sólido é a solidificação. Lembra que se eu tenho do estado sólido para o estado gasoso uma passagem direta, eu chamo de sublimação. Voltando, vai ser a sublimação também. Pessoal, quando eu saio do sólido para líquido e gasoso, eu estou fornecendo calor para o sistema. Quando eu saio de gasoso para líquido e para sólido, eu estou retirando calor aí do sistema. O seu sistema está perdendo calor, tá bom? Então, calor, o que seria calor? É a transferência de energia térmica entre corpos de temperatura diferente, com temperatura diferente. Ou seja, eu tenho um corpo A, tem uma temperatura de 80 graus Celsius, tem um corpo B, tem uma temperatura de 10 graus Celsius. Então veja que as temperaturas são diferentes. Então o calor ele sai do corpo A para o corpo B. Acontece sempre assim, pessoal. O calor ele sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então veja as setinhas aí dizendo isso, tá bom? E quando é que esse calor vai parar de ceder? Quando é que o corpo A vai parar de ceder calor para o corpo B? Quando ele estiver em uma mesma temperatura. No caso aí, vai ser a 45 graus Celsius. Estou dizendo que ele está aí, que seria a temperatura de equilíbrio, ou seja, o corpo ele atingiu o equilíbrio térmico, tá bom? Lembra, pessoal, que a unidade de calor mais utilizada é a caloria, tá? Representada pelo símbolo aí cal. Embora o sistema internacional que padroniza a unidade de medida de todos os objetos é o joule, tá bom? Então o SI aí é que diz que o joule seria a unidade padrão. Continuando, pessoal, existe uma relação aí de calor com joule. Essa relação ela se dá da seguinte forma: uma caloria é 4,18 joule. Guarde isso aí na sua cachola, pessoal, porque a gente vai precisar utilizar. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de calor aí dada em caloria, se eu quero transformar para o joule, eu tenho que lembrar que o joule é 4,18, tá bom? E também, pessoal, queria chamar a atenção de vocês para que uma caloria é uma unidade pequena. Então utilizamos o múltiplo que seria o quilocaloria. Uma quilocaloria corresponde a 10 elevado à terceira do cal. Lembra, pessoal, que o K aqui é o prefixo de 10 elevado à terceira. Guarde isso aí também na sua cachola que a gente vai precisar isso aí lá na frente. Calor sensível é denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Como assim? Eu tenho aqui uma substância aí que vamos dizer que está no estado líquido e vai permanecer no estado líquido, fornecendo a quantidade de calor sensível, vou variar apenas a temperatura, como eu observei aí com vocês, tá? E esse calor sensível eu só posso calcular aí da seguinte forma: massa
vezes o calor específico e vezes a variação de temperatura. Pessoal, isso aí é a equação fundamental da calorimetria. Então, guarde isso aí também na sua cachola, que a gente vai utilizar ele bastante aí na resolução de algumas questões, tá? Pessoal, nós podemos destacar aí que o que ele representa a quantidade de calor, a unidade medida, o padrão é o cal, o padrão seria o joule, mas ele é utilizado aí bastante aí o cal, tá certo? O M representa a massa do corpo, que é dado em grama ou quilocaloria, ou quilograma, desculpa. Pessoal, quando vier em quilograma, eu tenho que transformar para grama, porque o grama é a unidade padrão, ou seja, padronizada aí pelo sistema internacional, tá bom? E o C é o calor específico da substância que constitui o corpo, e esse calor específico é cal por grama grau Celsius ou joule por quilograma grau Celsius. Então, o calor específico é basicamente o RG da substância, e a unidade padrão dele é isso aqui, pessoal, tá bom? E por último, aí fechando, nós temos a temperatura, a variação de temperatura, que é dado em graus Celsius, tá bom? Lembra, pessoal, que quando o corpo ele ganha calor, a quantidade de calor é maior que zero, e quando ele perde calor, a quantidade de calor é menor do que zero, tá? Então aqui eu estou fornecendo calor para o sistema, e aqui eu estou retirando calor do sistema. A capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie varie uma unidade, desculpa. O que eu estou dizendo? A capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor pela variação de temperatura. E a unidade de capacidade térmica é cal por grama grau Celsius. Calor específico, como diz, é o RG aí da substância, né? É a quantidade de calor necessário para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Ou seja, calor específico é a relação entre capacidade térmica dividido pela massa, tá? A unidade medida é o cal por grama grau Celsius. Nós temos aí o calor específico da substância. Por exemplo, o calor específico do alumínio é 0,219, tá? O calor específico da água é 1, o calor específico do álcool é 0,590, o calor específico do cobre é 0,093. Então existe aí para os outros elementos, a gente não precisa decorar essa tabelinha, tá bom? Mas eu chamo a atenção de vocês que precisa lembrar aí só do calor específico da água, pois algumas questões ela não vai aparecer ou vai aparecer, tá? Então lembre só para isso aqui, tá? Os outros a questão vai fornecer para vocês, tá? Continuando aí, vamos fazer um exemplo aí para sanar nosso conhecimento. A situação diz o seguinte: qual a quantidade de calor sensível necessário para aquecer uma barra de ferro de 2 gramas de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius, dado o calor específico do ferro é 0,119 cal por grama grau Celsius. Beleza? A gente deu a massa aí 2 kg, 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial, 200 graus Celsius, a temperatura final, e deu o calor específico do cobre. Tá? Como eu falei, algumas questões vai dar aí o calor específico do material que você desconhece. Então, para isso, pessoal, lembra que eu disse para vocês que a unidade padrão é o grama. E você pode observar que meu calor específico ele deu em grama, mas só que na questão a gente deu quilograma. Então eu vou ter que transformar essa quilograma aqui para grama. E lembra que uma grama é 1000, uma quilograma é 1000 gramas, tá? E se eu tenho 2 quilogramas, então eu vou ter 2000 gramas, tá bom? A fórmula da calorimetria aí, a fórmula fundamental está aqui. Então agora é só substituir os números que eu tenho, os dados aí da questão na fórmula, por exemplo, a massa, o calor específico e a variação de temperatura, que é de 200 menos 20. Então o resultado aí, começando aqui pela essa variação de temperatura, é de 180, que eu só repeti os outros valores, e fazendo a multiplicação desses valores eu vou encontrar que a quantidade de calor é 42.840 cal. Lembra, pessoal, transformando isso aqui em notação científica, a vírgula que está aqui depois do zero vai andar 1, 2, 3 casa decimal, vai ficar 42,84 kcal, tá bom? Continuando, o calor latente. O calor latente modifica o estado físico do corpo, ou seja, eu coloquei aqui deste corpo, mas é do corpo. Lembra?
estado físico do corpo. Como assim? Veja que eu tenho, vamos supor que aqui seria minha água, uma água no estado sólido passando por líquido. Vê, as coisinhas aí são diferentes, então está saindo do sólido para o líquido, só que a temperatura aí permanece a mesma. Então aqui ocorre uma fusão, tá? Eu coloco aí um calor latente, tá bom? Então vai acontecer a fusão do estado sólido para o líquido. Veja, a quantidade de calor latente é igual ao produto da massa do corpo e de uma constante de proporcionalidade, que eu chamo essa constante de L. Então, como assim? O calor latente vai ser igual a massa vezes a constante de proporcionalidade, que é o L. Tá? Lembra, pessoal, que quando quando a quantidade de calor é maior que zero, o corpo ele funde ou vaporiza. Quando o corpo ele é menor que zero, o corpo solidifica ou condensa. Aqui, pessoal, eu estou fornecendo calor e aqui eu estou retirando calor, beleza? Continuando aí, eu tenho um calor latente de algumas das substâncias água, né? Isso, tipo, o calor latente de fusão é 80, o calor latente de vaporização é 540. O calor latente de solidificação é o mesmo que o calor latente de fusão, mas só que é negativo, porque aqui eu retiro calor. E o calor latente de condensação é 240, é o mesmo que o calor latente de vaporização. Aqui eu estou retirando calor e aqui eu estou fornecendo, beleza, pessoal? De novo, não precisa decorar isso aqui, pois as questões, obviamente, ele vai trazer. Vamos aí ver no exemplo 2, ele dá o seguinte: qual a quantidade de calor latente, qual a quantidade de calor necessário para que 1 litro de água vaporize. Então ele quer saber qual é o calor para acontecer a vaporização da água. O dado ele te deu a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e te deu o calor latente de a vaporização, aí a constante de proporcionalidade vai ser de 540 cal por grama. Então, pessoal, como proceder isso aí? Ele te deu 1 litro de água, não é isso? Te deu a densidade, também te deu o calor latente de vaporização. Primeiro eu preciso transformar esse volume aí que está em litro para centímetro cúbico. Lembra que 1 litro é igual a 1 vezes 1 decímetro cúbico, que é igual a 10 elevado à terceira do centímetro cúbico. Então, densidade também é massa por volume. Vou procurar aí a massa, pois eu tenho a densidade, que é de 1, e o volume, que agora é 10 elevado à terceira. Então, fazendo essa substituição, 1 vezes 10 elevado à terceira, a massa é 10 elevado à terceira. Assim, procedendo a fórmulazinha aí, nós temos que o calor latente vai ser igual a massa vezes L de fusão. Então, substituindo aí a massa 10 elevado à terceira e o L de fusão, ou L de vaporização, desculpa, falei que era de fusão, mas é vaporização, é 540, tá bom? Então, multiplicando aí vai ficar basicamente 540 vezes 10 elevado à terceira. Lembra, pessoal, que no início eu disse que 10 elevado à terceira representou o prefixo K. Então, a unidade de calor vai ficar assim, 540 quilocaloria, beleza? Continuando aí a curva de aquecimento, o que seria essa curva de aquecimento aí no comportamento de nossa água, onde ela aparece no estado a fase sólida, a fase líquida e fase gasosa. Então, fornecendo calor nessa curva de aquecimento, vai acontecer uma fusão, a passagem do sólido para o líquido, fornecendo mais calor, e pessoal, vai acontecer uma vaporização, a passagem do líquido para o estado de vapor. Se eu fornecer mais calor, vai chegar aqui, pessoal, até a fase gasosa, né? Onde a substância água vai estar na fase aí gasosa, beleza, pessoal? Continuando aí, vamos aí passar por princípio geral das trocas de calor. O que seria isso? Seria o seguinte: a determinada situação, eu tenho 2 ou mais corpos trocam calor entre si até ser atingido o equilíbrio térmico. É nulo a somatória das quantidades de calor trocado. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: eu tenho 1 ou 2 ou 3 ou enésimo corpo aí trocando calor no sistema, somando essas quantidades de calor, toda essa soma vai ser igual a zero. Eu posso representar essa soma aí como o somatório. Pessoal, esse símbolozão aqui, ele chama-se somatório. Então, a somatória da quantidade de calor vai ser igual a zero, beleza? Vamos ver aí um exemplo aí sobre esse princípio. Ele diz o seguinte: qual a temperatura de equilíbrio
entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius, dado o calor específico da água 1 cal por grau Celsius e o calor específico do alumínio de 0,219 grama por grau Celsius. Então aqui a questão me deu o calor específico da água e o calor específico do alumínio. A situação é: eu tenho 200 gramas de alumínio que está a 20 graus Celsius, está mergulhado aí num litro de água que está a 80 graus Celsius. Então aí eu tenho o calor específico da água e o calor específico do alumínio. Lembra, pessoal, que 1 litro corresponde a 1000 gramas, tá bom? E aí eu vou utilizar o princípio aí, tá certo? Que a quantidade de calor do alumínio, no caso eu tenho 2 calores aí sendo trocado, calor do alumínio mais o calor da água vai ser igual a 0. Então lembrando aí da fórmula geral da calorimetria, veja que é a massa do alumínio, o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura, mais a massa da água, calor específico da água e a variação de temperatura igual a 0. Então, substituindo, pessoal, os valores que eu tenho aí na questão, então aí eu tenho a massa do alumínio, que é de 200, vezes o calor específico do alumínio, que é de 0,219, vezes a variação de temperatura. Aqui no caso, essa variação de temperatura aí, pessoal, vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura 20 aí, que é a temperatura inicial do alumínio, mais a massa da água, que é de 1000, vezes 1 vezes a variação de temperatura, que no caso aí vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura de 80 graus Celsius aí, que é a temperatura da água. Isso tudo é igual a 0. Então, procedendo aí, pessoal, eu vou resolvendo essas multiplicações aqui. Eu tenho que 200 vezes o calor específico aí do alumínio vezes o θ vai ser 43,80 θ, menos 200 aí vezes o calor específico do alumínio vezes o 20, eu vou ter aí 876 76. Pessoal, aqui isso é fazer uma distributiva aí de multiplicação que você vai chegar nesses resultados. Então, caminhando aí para frente, nós temos que eu tenho aqui a temperatura ou seja, a temperatura de equilíbrio está próxima aqui do 43,80. E aqui eu tenho a temperatura de equilíbrio aqui está próximo do 100. Então eu pego esses dois caras aqui, vou somar, vou encontrar esse valor. E esses dois caras aqui eu vou fazer uma subtração, pois eles têm sinais iguais. Aqui é uma equação do primeiro grau, pessoal. É simples a resolução disso aqui, você vai lembrar com certeza. E para isso agora, nessa equação do primeiro grau, eu passo esse valor aqui para o segundo membro, que ele estava negativo, agora passa a ser positivo. Meu intuito é encontrar a temperatura, o equilíbrio térmico, né? Isso é a temperatura de equilíbrio. Então vai ser da seguinte forma: a temperatura de equilíbrio vai ser igual a 77,48 graus Celsius. Beleza, pessoal? Continuando aí, diagrama de fase. Eu tenho aqui um diagrama de fase aqui, no caso para água. Toda substância tem um diagrama de fase aqui, então observa aqui para água, tá ok? Na água eu tenho estado sólido, líquido e vapor. Eu chamo a atenção de você para o ponto triplo da água aqui, pessoal, aonde a água aparece nos 3 estados ao mesmo tempo: estado sólido, líquido e gasoso. Então está aqui no ponto triplo. E aqui o ponto crítico, aonde ele vai passar do vapor para o gasoso, tá ok, pessoal? E aqui as curvas, aqui são as curvas: a curva fusão solidificação, curva vaporização condensação e curva de sublimação. Como é assim? Então, aqui a curva fusão solidificação é do estado sólido para o líquido, eu tenho a fusão; do líquido para o sólido, solidificação. Da mesma forma aqui, ó, do líquido para o vapor, uma vaporização; do vapor para o líquido, voltando aqui, eu tenho a condensação; e do sólido para o vapor eu tenho a sublimação, e voltando é a sublimação inversa. Então é isso, pessoal, a nossa aula aí sobre calorimetria. Espero que você possa ter gostado. Então dá aí o seu like, você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aí no canal e também de marcar o sininho para que você possa ficar atento aí às notificações das próximas videoaulas que aparecer. Então, pessoal, beleza aí para vocês. Então tchau, tchau, até a próxima videoaula. Valeu!